Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 2 da semana 9, a última aula do terceiro bimestre. E o assunto de hoje é regra de 3 composta. Quer aprender mais sobre isso? Então vem comigo. Assim como nós vimos na aula passada, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A regra de 3 composta também é um processo prático para resolver problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas então qual é a diferença entre elas? Bom, a regra de 3 simples trabalha apenas com duas grandezas. A regra de 3 compostas pode trabalhar com 3, com 4, com 5, com 6, tá certo? Então a regra de 3 composta resolve problemas que envolvem mais que duas grandezas, certo? Vamos começar falando da regra de 3 composta envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então a gente vai ter aqui mais que duas grandezas que se comportam de uma maneira diretamente proporcional. Quando uma cresce, as outras também crescem, ou quando uma diminui, as outras também diminuem. Vamos lá? Primeiro exemplo aí na sua tela. Bom, o problema diz o seguinte, né? Trabalhando 5 dias, duas artesãs produzem 60 pares de brincos. Quantos pares de brincos 3 artesãs, trabalhando no mesmo ritmo que as outras, produzirão em 2 dias? Então, olha só, aqui nesse problema a gente tem 3 grandezas. A gente tem o número de dias, o número de artesãs e a quantidade de pares de brinco. Tá? Cada vez vou abreviar mais, porque minha lousa é pequena, né? Para eu conseguir depois resolver o problema. Então vamos lá. Ó. Vamos fazer a leitura e montar a nossa tabelinha. Nós já identificamos as grandezas. Reparem que o jeito de fazer e montar, né, é o mesmo da regra de 3 simples. Identificamos as grandezas, são 3 grandezas. Agora a gente vai montar uma tabelinha aqui com os números dados. Ó, trabalhando 5 dias, então o número de dias 5. Duas artesãs, número de artesã 2, produzem 60 pares de brinco. Quantidade de pares de brinco 60. Pergunta agora, né? Sempre na pergunta está a nossa incógnita. Quantos pares de brincos, ó, quantos pares de brinco, então o nosso X está nos pares de brinco. 3 artesãs trabalhando no mesmo ritmo que as outras, produzirão em 2 dias? Olha aí, então peguei todas as informações do problema e coloquei aqui como se fosse uma tabelinha. Agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que analisar essas grandezas duas a duas. Como a nossa incógnita está nos pares de brinco, então a gente tem que analisar os pares de brinco em relação ao número de artesãs e tem que analisar a grandeza pares de brinco em relação ao número de dias. A gente tem que ver se essa grandeza é diretamente proporcional ao número de artesãs e se ela também é diretamente ou inversamente proporcional ao número de dias. Então a gente tem que fazer essa análise separada, ok? Então eu vou usar aqui ó, uma relação de cores. Vamos lá, ó. Vamos pensar primeiro nessas duas grandezas. Esquece o número de dias. Vamos pensar aqui, ó. Se a quantidade de pessoas que estão trabalhando aumentou, então o número de pares de brinco que serão produzidos também aumenta, concorda? Quanto mais gente produzindo brincos, mais brincos serão construídos. Então aqui a gente tem ó, grandezas que são diretamente proporcionais. Essa aqui e essa estão aumentando, certo? Mais artesãs, mais brincos. Então o número de pares de brinco é diretamente proporcional ao número de artesãs. Beleza? Então já analisamos aqui, ó. Agora eu vou usar a cor verde para comparar pares de brinco com o número de dias. Esquece o número de artesãs. Não olha para o número de artesãs. Vamos olhar só para essas duas. Então vamos lá. Ó. Se em 5 dias a produção é de 60 pares de brinco, em 2 dias essa produção vai ser menor, certo? Quanto menos tempo as artesãs ficarem trabalhando, menor vai ser a quantidade de brincos que elas vão produzir. Então, olha só, a quantidade de brinco diminuiu, o número de dias diminuiu, e a quantidade de pares de brinco
também diminuiu. Então a gente tem, ó, que a quantidade de pares de brinco é diretamente proporcional ao número de dias. Se diminui a quantidade de dias que as artesãs trabalham, diminui a quantidade de pares de brinco. Bom, então essas três grandezas são diretamente proporcionais. Pares de brinco é diretamente proporcional ao número de artesãs, pares de brinco é diretamente proporcional ao número de dias, tá? Olha só o esqueminha de cores que eu usei aqui, ó. Diminuiu e diminuiu, essas duas. Quando eu comparei essas duas, as duas aumentam. Então, grandezas que aumentam juntos ou diminuem juntas, diretamente proporcional. Bom, se uma grandeza é diretamente proporcional a outras duas, então ela também vai ser diretamente proporcional ao produto delas. Olha só, é uma propriedade, tá? Ó, vou escrever o que eu falei. Essa grandeza, 60 está para x. Ela é diretamente proporcional ao número de pares de brinco, 2 está para 3, e também é diretamente proporcional ao número de dias, 5 está para 2. Então, se essa grandeza, pares de brinco, é diretamente proporcional a essas duas, então ela também vai ser diretamente proporcional ao produto delas. Então é assim que a gente vai montar. Ó. Sozinho, antes da igualdade, eu coloco a grandeza, número, pares de brinco. Né? Antes da igualdade ficou a grandeza que tem a incógnita. E depois da igualdade vai ficar o produto das outras grandezas. 2 está para 3, 5 está para 2. Deu para entender? Vamos aqui resolver isso aqui, ó. Bom, 60 está para x, continua. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 2 é 6. Se você quiser simplificar o 2 com 2 também pode, né? Mas se quiser multiplicar, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 2, 6. Pronto, agora a gente ficou com uma proporção, né? Só multiplicar cruzado. A gente sabe que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 10 vezes x dá 10x. E 60 vezes 6 dá 360. Bom, para eu isolar o x, agora é só dividir tudo por 10, né? Divide os dois lados por 10 e a gente vai encontrar que x é igual a 36. Ou seja, em 2 dias, 3 artesãs vão produzir 36 pares de brinco. Tá? Esse 36 aqui é o número de pares de brinco. Só deu para entender, então? Regra de 3 composta, ela é utilizada quando envolver mais que duas grandezas, certo? O processo de resolução é bem parecido. A gente monta uma tabelinha, né? Destacando aqui as grandezas envolvidas, colocando os dados fornecidos. Sempre vai estar faltando uma das informações. Essa informação que está faltando é a nossa incógnita, chamamos de x. E aí, na hora de montar a nossa proporção, a grandeza que tem o x fica isolada, né? Antes da igualdade. E as outras grandezas, né, se forem diretamente proporcionais, ficam depois da igualdade, se multiplicando. Vamos ver agora um problema envolvendo a regra de 3 composta com grandezas inversamente proporcionais. Está aí na sua tela. Nesse novo problema, a questão é a seguinte. Ó. Em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Quantos pintores, trabalhando no mesmo ritmo que os outros, serão necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? Então, nesse problema, a gente tem 3 grandezas. Por isso que o processo prático que nós vamos utilizar é a regra de 3 composta. As grandezas são ó, o número de pintores, a área que eles vão pintar em metro quadrado e o tempo que eles demoram para pintar essa área em horas. Então, vamos anotar os dados que a gente tem. Ó. Em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Pergunta. Sempre na pergunta vai estar a nossa incógnita, né? Quantos pintores, então a nossa incógnita está aqui, ó. Quantos pintores, trabalhando nesse mesmo ritmo que os outros, serão necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? Em 1 hora. Beleza. Uma vez que a gente organizou aqui nossos dados, nossa tabelinha, agora a gente tem que fazer a análise, né, das grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então a gente sempre vai comparar a grandeza onde está a nossa incógnita com as outras duas. Então vamos comparar primeiro aqui, ó, número de pintores e área. Esquece o tempo. Vamos pensar assim, ó, 6 pintores vão pintar 300 metros quadrados ali num determinado dia, certo? Se eles quiserem desenvolver o mesmo trabalho
né, no mesmo tempo, quiserem pintar 400 metros quadrados, vai ter que aumentar o número de pintores, né? Quanto maior a área que eles forem pintar, maior vai ter que ser a quantidade de pintores. Isso se a gente estiver pensando no mesmo período de tempo, tá? Mais uma vez, não sei se ficou claro para vocês, ó. Então, vamos supor assim, durante um dia, 6 pintores conseguem pintar 300 metros quadrados de parede, tá? Então, vamos pensar num tempo fixo. Se em um dia eu quiser que eles pintem 400 metros quadrados, eu vou precisar de mais pintores. Então aqui a gente tem uma relação de diretamente proporcionais. Maior a área, maior a quantidade de pintores. Quanto maior a quantidade de parede que eu tiver que pintar, mais pintores eu vou precisar, certo? Então a grandeza, número de pintores e área são grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai comparar as grandezas número de pintores e tempo. Então vamos lá. Ó. Esquece aqui a área. 6 pintores demoram 2 horas para pintar uma certa parede. Se eu quiser que eles demorem menos tempo, eu vou precisar aumentar a quantidade de pintores. Se eles realizam, né, se 6 pintores realizam um trabalho em 2 horas, para que eles consigam realizar o mesmo trabalho em menos horas, tá diminuindo o número de tempo, né? Tá diminuindo o tempo. Eu vou precisar de mais pintores. Então, as grandezas, número de pintores e tempo são inversamente proporcionais. Quanto menor o tempo que eles têm para realizar o trabalho, maior a quantidade de pintores necessários. Bom, depois que a gente fez essa análise, a gente vai montar a nossa proporção aqui. E a gente já sabe que a grandeza que tem a incógnita vai ficar sozinha antes da igualdade. 6 está para x, assim como essa grandeza que é diretamente proporcional ao número de pintores, a gente mantém. 300 está para 400. Sabemos que temos que multiplicar agora com a outra grandeza. E um detalhe, essa outra grandeza ela é invertida, porque o número de pintores e o tempo são inversamente proporcionais. Então a gente tem que inverter essa grandeza. Então ao invés de multiplicar por 2 está para 1, fica 1 está para 2. Tá legal? Por isso que é importante fazer essa análise antes, né? Presta atenção na sequência de cores, né? Ó, número de pintores e área são diretamente proporcionais, por isso que eu não mexi nelas. Número de pintores e tempo são inversamente proporcionais, por isso que eu inverti o tempo. Ok? Agora, primeiro a gente multiplica aqui essas grandezas e depois a gente tem a nossa proporção pronta. Vamos lá? Ó. 6 está para x, assim como 300 vezes 1 dá 300, 400 vezes 2 dá 800. O professor poderia ter simplificado cortando zero? Poderia, né? Eu até vou fazer isso agora. Quando a gente tiver zeros assim, em cima e embaixo, eu posso estar simplificando, né? Seja na multiplicação, seja na fração. Então ficou 6 está para x, assim como 3 está para 8. Usando a nossa propriedade fundamental da proporção, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 8, 48. Para eu encontrar o valor de x, é só dividir tudo por 3. 3x dividido por 3 vai dar x. 48 dividido por 3 vai dar 16. 16 é o número de pintores, né? É onde estava a nossa incógnita. Então, eu vou precisar de 16 pintores para pintar uma área de 400 metros quadrados em apenas 1 hora. Tá legal? Deu para entender, gente? Eu sei que no começo é meio complicado, principalmente a parte de fazer as análises, né? Mas é uma questão de treino, pensar bastante. Eu vou trabalhar agora com 3 exercícios da sua apostila. Vou colocar sempre o exercício na sua tela, né? Gostaria que você tentasse fazer, que pausasse o vídeo e tentasse fazer antes do professor. É fundamental que você esteja assistindo essa aula após ter assistido a aula de regra de 3 simples, né? Não dá para inverter a ordem das coisas. Ok? Então vamos lá, exercício... É o exercício número 1 da sequência de exercícios. E aí, conseguiram fazer a questão número 1 da página 38 da sua apostila? Bom, o problema é o seguinte, ó. Na indústria de bicicletas Aro Azul, 4 máquinas produzem 48 guidões de bicicleta em 6 dias. Quantos guidões de bicicleta serão produzidos em 9 dias por 10 máquinas?
considerando que elas mantêm sempre o mesmo ritmo de produção. Então, olha só, um típico problema que nós vamos resolver com grandezas, com regra de 3 composta, porque a gente tem 3 grandezas aqui, ó. Identificando elas, nós temos o número de máquinas, o número de guidões e o número de dias, né? O tempo em dias. Bom, uma vez que eu identifiquei as grandezas, eu vou agora montar minha tabela. Ó. 4 máquinas produzem 48 guidões de bicicleta em 6 dias. Aí vem a pergunta, quantos guidões? Então, o número de guidões é a minha incógnita, eu não conheço, né? Quantos guidões serão produzidos em 9 dias por 10 máquinas? Tá certo? Então, vamos lá. Montando aqui fazendo a análise das grandezas. Vamos analisar. A gente tem que analisar a grandeza número de guidões, que é onde está a nossa incógnita, com a grandeza tempo e com a grandeza número de máquinas. Então vamos pensar ali no número de máquinas primeiro. Se eu aumentar o número de máquinas na minha fábrica, eu vou conseguir aumentar a produção de guidões, não vou? Tranquilo essa análise, né? Então quanto mais máquinas eu tiver na minha fábrica, mais guidões eu consigo produzir. Grandezas diretamente proporcionais. O número de guidões é diretamente proporcional ao número de máquinas. Vamos analisar agora a grandeza, número de guidões e tempo. Ó, as máquinas lá da minha fábrica, se elas ficarem trabalhando durante 6 dias, elas vão produzir 48 guidões. Se eu aumentar a quantidade de dias que elas vão trabalhar, consequentemente vai aumentar a quantidade de guidões produzidos. Então, quanto mais dias as máquinas trabalharem, mais guidões elas vão produzir. Então, o número de guidões e o número de dias são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente tem aqui, ó, que essa grandeza, número de guidões, é diretamente proporcional ao número de máquinas e ao tempo, ao número de dias. Se ela é diretamente proporcional a essas duas grandezas, ela também vai ser diretamente proporcional ao produto dessas grandezas. Então vamos lá, ó, vamos montar aqui a nossa equação. 48 está para x, assim como, agora eu vou pegar essas duas razões e usar o produto entre elas, né? 4 está para 10 e, né? Então vezes aqui, 6 está para 9. Tá legal? Então eu sempre deixo isolado antes da igualdade a grandeza que tem a minha incógnita. E do outro lado da igualdade eu coloco as demais grandezas, sempre multiplicando elas. Bom, vamos lá. 48 está para x, eu vou copiar e vou resolver essa multiplicação. 4 vezes 6, 24. 10 vezes 9, 90. Bom, agora eu vou fazer o quê? Vou usar a propriedade fundamental das proporções, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vou sempre começar pelo que tem um x, tá? 24 vezes x, 24x. E 48 vezes o 90, eu vou fazer aqui na minha calculadora. 48 vezes 90 é igual a 4.320. 4.320. Beleza? Agora, para eu encontrar o valor do x, é só dividir os dois lados da igualdade por 24. E o x vai ser 24x dividido por 24 só fica x, né? 4.320 dividido por 24 é igual a 180. Esse 180 corresponde ao número de guidões, né? Então, vamos colocar a resposta aqui, ó. 180 guidões. Tá certo? Deu para entender o primeiro exercício, gente? Tá? Então, o processo prático, né, continua o mesmo. Identifique as grandezas, pegue os dados do problema e monte como se fosse uma tabelinha. Faça a análise das grandezas para verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí monta a sua equação. Beleza? Vou colocar agora o exercício 2, também na página 38. Tenta fazer ele aí, gente. E essa foi a questão 2. Olha só, em 8 horas, 20 caminhões entregaram 1.600 metros cúbicos de areia. Admitindo que todos tenham o mesmo desempenho e capacidade de armazenamento, quantos caminhões serão necessários para descarregar 1.250 metros cúbicos de areia em 5 horas? Bom, lendo um problema desse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as grandezas. Então eu já identifiquei aqui, ó. A gente tem como grandeza o tempo, né, para fazer a entrega, para descarregar, né,
toda a areia, o número de caminhões que tem e a quantidade de areia que vai ser descarregada. Então vamos fazer uma leitura novamente para identificar os dados e colocar preencher a nossa tabelinha. Ó, em 8 horas, 20 caminhões entregaram 1.600 metros cúbicos de areia. Tudo bem? Aí vem a pergunta. Sempre na pergunta tem a nossa incógnita. Admitindo que todos tenham o mesmo desempenho e capacidade de armazenamento, quantos caminhões... Então, olha assim, olha aqui, a nossa incógnita está no número de caminhões, né? Quantos caminhões serão necessários para descarregar 1.250 metros cúbicos de areia em 5 horas? Beleza? Então, peguei os dados, coloquei ali na minha tabelinha, agora eu vou fazer a análise das grandezas. Vamos lá, a gente sempre tem que comparar a grandeza que tem a incógnita com as demais grandezas. Vamos comparar com o tempo primeiro. Vamos lá. 20 caminhões fazem uma entrega de areia lá em 8 horas. Se esses caminhões, né, se essa entrega de areia tiver que ser feita em menos tempo, né, eu vou precisar de mais caminhões. Vocês concordam com isso? Então, olha só, 20 caminhões conseguem fazer uma entrega, né, demoram 8 horas para fazer uma entrega. Se eu quiser que o tempo de entrega seja menor, eu vou precisar de mais caminhões. Então, menos tempo, mais caminhões. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto menos tempo de entrega eu tiver, mais caminhões eu preciso. Então, eu preciso de mais caminhões para conseguir fazer o serviço em menos tempo. Ok? Grandezas inversamente proporcionais, o número de caminhões e o tempo. Agora, vamos comparar o número de caminhões com a quantidade de areia. Então, olha só, 20 caminhões conseguem entregar 1.600 metros cúbicos de areia. Ok? 20 caminhões conseguem fazer uma entrega de 1.600 metros cúbicos de areia. Se a entrega for uma quantidade menor de areia, se a quantidade de areia for menor, eu posso usar menos caminhões. Vocês concordam com isso? Então, ó, menos areia, menos caminhões para entregar. Quanto menos areia eu tiver para entregar, menos caminhões eu vou usar. Então, grandezas diretamente proporcionais. Então, o número de caminhões e quantidade de areia são grandezas diretamente proporcionais. Uma diminui e a outra também. Número de caminhões e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menos tempo, mais caminhões eu preciso. Bom, agora que a gente já sabe como se comportam as nossas grandezas, a gente vem aqui e monta a nossa equação, né? Começamos sempre pela grandeza que tem um x, então 20 está para x, assim como. Então 20 com x ficou isolado antes da igualdade. Depois da igualdade a gente coloca essas duas grandezas. O 8 está para 5, ela é inversamente proporcional a 20 está para x. Então eu tenho que inverter, né? Nunca se esqueça que quando são inversamente proporcionais, invertemos a grandeza. Tá? Então ao invés de colocar 8 quintos, eu coloco 5 oitavos. Porque são inversamente proporcionais. Já a grandeza que está aqui, quantidade de areia, é só copiar, né? São diretamente proporcionais. Então 5 está para 8 e 1.600 está para 1.250. Beleza? Então vamos lá. 20 sobre x eu copio. Vou resolver aqui, ó. 5 vezes 1.600 dá 8.000. E 8 vezes 1.250 dá 10.000. Então, antes de resolver agora, antes de usar a propriedade fundamental das proporções, eu vou simplificar. Ó. Vou cortar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Vai ficar mais fácil de fazer os cálculos, né? Então, agora eu tenho, ó, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 20 vezes 10 é igual a 8 vezes x. Ó, agora ficou só 8, né? Não ficou mais 8.000. E aqui ficou 10, não ficou 10.000. Então, vamos começar sempre pelo que tem o x, né? Para ficar bonitinho, ó. 8 vezes x, 8x. 20 vezes 10, 200. Agora, para eu encontrar o valor do x, é só dividir tudo por 8. Divide os dois lados da igualdade por 8. Eu tenho que x é igual ao resultado de 200 dividido por 8, que vai dar 25. Ou seja, eu vou precisar de 25 caminhões para entregar 1.250 metros cúbicos de areia em 5 horas. Ok? Então, esse 25 aqui é o número de caminhões. 25 caminhões. Agora a gente vai lá para a última questão da página 39, acho que é a questão 9 da página 39.
O que tem de diferente essa questão número 9, pessoal? Tem 4 grandezas envolvidas no problema, né? Até agora a gente tinha visto a regra de 3 simples, com 2 grandezas, e regra de 3 composta com 3. Mas a regra de 3 composta pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5 grandezas. Pode ter 6, tá? Quantas grandezas a gente quiser. Bom, o problema nosso é o seguinte. Trabalhando 8 horas por dia, 2.500 operários de uma indústria automobilística produzem 500 veículos em 30 dias. Quantos dias serão necessários para que 1.200 operários produzam 450 veículos, trabalhando 10 horas por dia? Então, olha, lendo esse problema, a gente percebe que são 4 grandezas envolvidas. A gente tem o tempo em horas, que é o número de horas que eles trabalham por dia. Tem o número de operários, ó, tive que abreviar, porque senão não ia caber na lousa. O número de veículos que eles produzem. E tem o tempo de dias que eles trabalham. Então a grandeza tempo está aparecendo 2 vezes, só que em diferentes unidades, né? Uma unidade em horas, uma unidade em dias. Bom, então vamos colocar os dados agora e montar nossa tabela. Trabalhando 8 horas por dia, 2.500 operários produzem 500 veículos durante 30 dias, em 30 dias. Beleza? Agora vem a pergunta do problema. Quantos dias, ó, está perguntando o tempo, né? Quantos dias? Então, nossa incógnita fica aqui na grandeza dias, né? Tempo em dias. Serão necessários para 1.200 operários, produzam 450 veículos, trabalhando 10 horas por dia. Bom, como a gente tem 4 grandezas, então agora a gente tem que fazer 3 análises. Eu tenho que comparar a grandeza tempo com a quantidade de veículos, a grandeza tempo com o número de operários e a grandeza tempo com a grandeza tempo também, só que em horas. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui nossa correspondência de cores. Começar com essas duas, tá? Esquece lá. Então vamos lá, ó. A gente demora, para produzir 500 veículos, a fábrica demora 30 dias, certo? Então para produzir 500 veículos, 30 dias. E se a quantidade de veículos que tiver que produzir for menor? Aí vai ser menor também a quantidade de dias. Então, quanto menos veículos a fábrica tiver que fazer, menos dias ela vai demorar. Então, a grandeza tempo é diretamente proporcional à grandeza número de veículos, né? Tempo em dias, diretamente proporcional ao número de veículos. Beleza. Vamos analisar agora o número de operários com o tempo em dias. Então, olha, 2.500 operários produzem lá uma quantidade de carros em 30 dias. Certo? Então, todos esses operários aqui trabalhando fazem a produção deles em 30 dias. Agora, se diminuir a quantidade de operários que estão trabalhando, né, diminuiu a quantidade de operários. Então, o número de dias que eles vão precisar para fazer a mesma produção vai aumentar. Então, essa grandeza, número de operários e tempo para se produzir os carros, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menos operários estiverem trabalhando, mais dias vão demorar para que a produção fique pronta. É a mesma ideia do pedreiro, né? Quanto menos pedreiro estiver trabalhando na obra, mais tempo vai demorar para a obra ficar pronta. Quanto menos operários estiverem produzindo os veículos, mais tempo vai demorar para que os veículos fiquem prontos. Grandezas inversamente proporcionais. E ainda falta analisar essas duas. Então vamos lá. Se os funcionários trabalharem 8 horas por dia, então eles conseguem fazer a produção deles em 30 dias. Trabalhando 8 horas por dia, eles vão demorar 30 dias para produzir os veículos. Se eles passarem a trabalhar mais horas por dia, se eles passarem a trabalhar 10 horas por dia, se aumentar o número de horas que eles trabalham por dia, eles vão conseguir terminar a produção deles em menos tempo. Então, olha só. A quantidade de horas que os funcionários trabalham por dia é inversamente proporcional à quantidade de tempo, de dias que vai demorar para a produção ficar pronta. Quanto mais tempo eles ficarem trabalhando por dia, em menos dias a produção fica pronta. Então, o tempo em dias é inversamente proporcional ao tempo em horas. Bom, agora que a gente fez essa análise, a gente tem que montar as nossas igualdades aqui. Eu vou montar aqui, porque senão não vai caber lá, né? Então, a gente começa sempre pela grandeza que tem um x. 30 está para x. Deixa ela quietinha do lado esquerdo da igualdade. 30 está para x.
Essa grandeza é diretamente proporcional, então eu vou copiar. 500 está para 450. Vezes. Essa grandeza é inversamente proporcional, então tem que lembrar de inverter. 1.200 está para 2.500. Não vai esquecer de inverter, senão você erra o problema. Essa grandeza é inversamente proporcional, então eu vou inverter. 10 vezes 10 sobre 8. Tá legal? Então o processo é o mesmo, independente se a gente tem 2, 3, 4, 5 grandezas, tá? Sempre lembrando da grandeza que tem a letra x ficar isolada do lado esquerdo da igualdade, e as demais grandezas, elas ficam se multiplicando. Aquelas que têm um comportamento inverso, a gente inverte na hora de escrever. Beleza, vamos simplificar um pouco isso aqui? Dá para eu simplificar aqui, ó, um zero de cima com um zero de baixo. 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Ó, já melhorou bastante, né? Então aqui vai ficar, ó, 30 está para x, vou passar para cá. 30 está para x, assim como, vamos lá, ó, 50 vezes 12 dá 600, vezes 10 dá 6.000. E aqui embaixo, ó, 45, não, vamos fazer aqui, ó, 8 vezes o 25 dá 200. 200 vezes o 45 dá 9.000. Opa! Agora eu vou usar o princípio, né, fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Antes disso, né, vamos simplificar, ó. 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Pronto, ficou muito mais fácil, né? Ó. Então 6 vezes x é igual a 9 vezes 30. 6 vezes x é 6x. 9 vezes 30, 270. Para eu encontrar o valor do x agora é só dividir tudo por 6. 6x dividido por 6 dá 1x. 270 dividido por 6 dá 45. Esse 45 é a quantidade de dias. Então, 45 dias. Esse vai ser o tempo necessário para que 1.200 operários, trabalhando 10 horas por dia, consigam produzir 450 veículos. São 45 dias necessários. Pessoal, deu para entender? Então eu vou deixar como tarefa os exercícios no final do vídeo, tá? Não deixe de ver quais são os exercícios e não deixe de fazer. E se tiver dúvida, anota suas dúvidas na apostila. A gente tem live terça-feira para estar tirando essas dúvidas. Ah, e tem um recado. Vou deixar agora também no final do vídeo. Aguenta mais um minutinho aí, fica comigo. Só o meu recado é muito rápido, ó. Vim falar a respeito da prova bimestral de matemática que vai ocorrer quando? Vai ser terça-feira, dia 6/10. Que horas, professor? Durante a nossa live, às 11 horas da manhã. E o que eu tenho que estudar? Bom, você tem que estudar, ó, das páginas 28 a 43, na unidade 5. É aquela parte que fala de equações do primeiro grau com uma incógnita. Tá legal? Resolução de problemas e resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita. E também precisa estudar das páginas 6 a 27 da unidade 6. A unidade 6 é essa apostila que a gente está agora. O que tem aqui nessas páginas? Razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vai cair na prova regra de 3? Não vai, que pena, né? Mas esses conteúdos são base, né, para o estudo da regra de 3, então é fundamental você estudar esses conteúdos também. Tá legal, gente? Então, combinado? Prova bimestral terça-feira, dia 6/10, durante a live às 11 horas, e o conteúdo que tem que estudar está aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, boa semana a todos, e até terça-feira.